O título do vídeo de hoje é Por que Deus se entristeceu com a morte de Maradona? Parece uma coisa bastante óbvia, mas eu queria dar a você 3 razões que vão ajudar a você a ter mais motivação, inclusive para evangelizar as pessoas que você ama. Sabe por quê? Porque o mais triste da morte é quando a pessoa morre sem se converter, sem conhecer a Cristo. Então quero dar a você 3 razões para esta tristeza de Deus pela morte desse grande futebolista. E eu espero que essas 3 razões incentivem você a levar a mensagem de Cristo a outras pessoas, a amigos, a familiares que ainda não conhecem o Salvador. Então, infelizmente, dia 25 desse mês, morreu aos 60 anos um dos maiores jogadores da história mundial, Diego Armando Maradona Franco. E o que nós podemos tirar de lições a respeito desse incidente? Primeiro, que a morte dele, além de entristecer o mundo, especialmente quem gosta do futebol, eu como aprecio o futebol, eu sinceramente senti bastante. Nós temos a impressão muitas vezes de que grandes futebolistas ou grandes personagens ou amigos ou até familiares parece que nunca vão descansar na morte, mas infelizmente vivemos num mundo de pecado e isto sempre acontece e sempre vai acontecer. Mas não há dúvidas de que mesmo o mundo tendo se entristecido com a morte de Diego Maradona, Deus foi o que ficou mais triste, por 3 razões. Primeira razão, porque Deus considera a morte uma inimiga e não uma amiga. Em 1 Coríntios 15, 26, lemos o seguinte: e o último inimigo que será destruído é a morte. A morte é um intruso nos planos de Deus. Quando você vê a forma como Deus criou nossos primeiros pais, em Gênesis 2, 16 e 17, Deus deu aos nossos primeiros pais a imortalidade condicional. E quando eles não cumpriram com a condição, que era não comer do fruto proibido e continuarem obedientes e ligados à fonte de vida que é Deus, enquanto eles se mantivessem fiéis, eles continuariam imortais. Mas como eles não assim o fizeram, infelizmente, eles perderam a imortalidade, de acordo com Gênesis 3, 22 a 24, perderam o acesso à árvore da vida, e assim você e eu herdamos uma natureza pecaminosa. E de acordo com Romanos 3, 23, por todos termos essa natureza pecaminosa, pecamos. E de acordo com Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então a morte é considerada, em 1 Coríntios 15, 25, na verdade 26, como uma inimiga. Isso aqui já deveria trazer um outro ensinamento para nós, de que não existe, à luz da Bíblia, a reencarnação. Se a reencarnação existisse, não seria lógico considerar-se a morte uma inimiga, porque a reencarnação possibilitaria que a pessoa, o espírito fosse para um outro corpo, tivesse um desenvolvimento maior, sem a necessidade, obviamente, da graça de Jesus e da santificação efetuada pelo Espírito Santo. Então, a própria linguagem bíblica, de apresentar a morte como uma inimiga, demonstra que ela não é amiga em nem no mínimo aspecto. Ou seja, não existe reencarnação, não existe consciência após a morte. A única esperança para a morte é a ressurreição, porque a Bíblia ensina em 1 Coríntios 15 que Deus vai restaurar o corpo, não simplesmente a alma ou o espírito. Deus restaura todo o ser na ressurreição, desde que a pessoa aceite a Cristo como Salvador. Então a primeira razão, que leva a Deus a entristecer-se muito, é que a morte é uma inimiga de Deus. Segunda razão, Deus não quer que nenhuma pessoa morra sem ter se convertido. Veja, a tristeza de Deus é muito grande. Primeiro, Deus fica triste porque os seus filhos, as suas criaturas, morrem. E em segundo lugar, Deus fica mais triste ainda porque muitas pessoas morrem sem terem se convertido, sem terem aceitado a Cristo como Salvador. E por que é isso importante? Porque Romanos 6, 23 diz
que o salário do pecado é a morte. Então todo pecador merece como salário a morte eterna, uma morte sem ressurreição. Não é? Mas Romanos 6,25 também tem uma promessa maravilhosa. Ao mesmo tempo que fala, não é, que o salário do pecado é a morte, diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, é a fé em Cristo e o recebimento da justiça substitutiva de Cristo que garante o pagamento da nossa penalidade para com a lei de Deus. Em Ezequiel 18, lemos que Deus não tem prazer na morte de ninguém, especialmente quando a pessoa não aceitou a Jesus como Salvador. A tristeza de Deus é muito grande, porque além de ele perder um filho ou uma criatura dele, ele pode perder esse filho, esta criatura para a eternidade toda, caso a pessoa não tenha aceitado a Cristo. Então é por isso que você tem que se motivar com este vídeo a levar a mensagem de salvação aos seus familiares, amigos, pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E Ezequiel 18:32, na versão King James atualizada, diz assim: porquanto não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja, afirma Yahweh, o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Este é o grande desejo de Deus. Esse é o segundo motivo pelo qual Deus se entristeceu muito com a morte de Diego Maradona. Porque ele não quer, primeiro porque ele não tem prazer na morte de quem quer que seja, e segundo, porque Deus quer que a pessoa se converta e viva. E a terceira razão que levou Deus a ficar muito triste com a morte de Diego Maradona é: Deus não quer que ninguém encurte a sua vida. Infelizmente, Maradona poderia ter ido ainda muito mais longe na sua carreira, que já foi algo assim algo de extraordinário, mas poderia ter ido muito mais longe se ele não encurtasse a vida, né, através do uso de drogas, de álcool. Mas Deus sabe, né, o porquê que ele se meteu nisso. Deus sabe das carências afetivas que ele tinha. Deus sabe das decisões que ele tomou conscientemente do seu e também inconscientemente. Então só Deus pode julgar realmente uma pessoa. Mas aqui nós lemos na Bíblia que o propósito de Deus não é que você e encurtemos a vida. Deus quer que nós tenhamos qualidade de vida enquanto aguardamos Jesus voltar. E na terceira carta de João, não é? No versículo 2 encontramos o seguinte: amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Deus quer a felicidade plena para o ser humano, enquanto o ser humano aguarda a volta de Cristo. Deus quer que o ser humano tenha boa saúde, seja bem-sucedido em tudo que empreender e que tenha prosperidade, inclusive espiritual. Não é? Então Deus não quer que encurtemos a nossa vida. E a forma de fazer isso é guiarmos a nossa vida através dos princípios de saúde, dos princípios bíblicos. Se você e eu guiarmos a nossa vida através dos princípios bíblicos, você pode ter certeza que teremos uma vida de qualidade. E para finalizar, um outro aspecto, não quero que você pense, né, de alguma forma que é errado ficarmos tristes pela morte de um grande jogador ou de uma grande personalidade, né, que nós gostamos ou que nós pelo menos admiramos. Não há problema algum em você ficar triste com isso. O que nós não podemos fazer como seres humanos é idolatrarmos as grandes personalidades. Sabe por quê? Se você ver algumas manchetes de alguns jornais na Argentina, país que eu gosto muito, né, onde eu fiz o meu mestrado em teologia, algumas manchetes disseram assim: morreu um Deus com letra maiúscula. Então, nós não devemos idolatrar qualquer pessoa ou objeto ou coisa que está entre nós e Deus. Isso é pecaminoso, porque é o pecado da idolatria. E por que Deus se preocupa tanto para que não idolatremos pessoas e nem idolatremos ou veneremos imagens de escultura? Porque existe uma lei espiritual no Salmo 115
que ensina que você e eu nos tornamos parecidos com o Deus ao qual contemplamos. Você sabia disso? Isso é chamado também no meio da psicologia, do coaching, de modelamento. Nós nos tornamos parecidos com as pessoas a quem mais contemplamos. E o Salmo 115 ensina esta verdade, né? Aqui no Salmo 115, verso 8, falando dos pagãos, Davi disse assim: sejam como eles quem os fabrica, os ídolos, né? E todos os que neles depositam confiança. Ou seja, aqui Davi nos mostra, por inspiração, que os pagãos se tornavam semelhantes aos deuses que adoravam. Você e eu nos tornamos semelhantes àqueles que adoramos, àquilo que contemplamos. Então, podemos gostar de um futebolista, de uma grande personalidade, com certeza, mas não chegar ao ponto de idolatrá-la. Por quê? Porque nós nos tornamos a imagem daquilo que nós contemplamos. Por isso que você e eu, mesmo admirando pessoas neste mundo, tenhamos na mente o texto de Hebreus 12:2, não é? De que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Que Deus guarde a você, que se você também está passando por uma situação de luto, assim como a família de Diego Maradona, que você seja confortado por Deus, que você tenha certeza da volta de Jesus e que você deposite a sua esperança de um reencontro na ressurreição, que ocorrerá de acordo com Cristo em João 6,40, que ocorrerá no último dia. Que Deus te abençoe, obrigado por acompanhar esse vídeo e até um próximo estudo.